Bom dia a todos os que se juntaram a nós, se estão a juntar a nós nesta IT Insight Talks, a nossa primeira edição neste formato, em que temos uma audiência presente aqui em sala connosco e temos um número absolutamente recorde, cerca de 400 pessoas que se juntaram a nós remotamente, ou se estão a juntar ainda. E temos um painel de especialistas, qual desde já agradecemos a presença e vou passar a apresentar. Já aqui à minha esquerda, o Henrique Manés, Senior Enterprise Security Sales Specialist da Akamai, uma empresa... Bom dia, Henrique. Somos quase homónimos. Depois o Paulo Rio, Network and Security Consulting Pursuit, da HP Aruba Networking. Bom dia. O Luís Lança, CTO das Logicalis. Bom dia. O Pedro Boa Vida, peço desculpa, Diretor Técnico da SecureNet. Bom dia. E o Bruno Castro, Founder and CEO da Visionware. Bom dia. Ora bem, o tema, creio que é um tema que nos interessa a todos e que nos diz respeito a todos, e principalmente nesta altura em que sentimos grandes transformações no mundo. E eu iria começar pela primeira questão. Em termos de modus operandi, algumas das questões serão para alguns dos participantes, ainda que os participantes à qual a questão não seja endereçada possam sempre intervir na questão. Nós temos aqui um constrangimento que é o tempo, portanto, e aí fazia um apelo à moderação de todos em termos da duração das respostas. E, portanto, sem mais, vamos começar com a primeira questão. E é uma questão de enquadramento, é uma questão importante. Ainda que não seja uma tecnologia nova, o ano de 2023 foi marcado pela explosão da IA. Explosão no sentido que, creio que é um ano em que todos nós, o ano passou, todos nós, de uma forma ou de outra, tomamos consciência de que se tratava de um processo irreversível. Já não era um pipe dream, já não era um sonho, mas é algo que estava presente na nossa vida e cada vez mais. E, portanto, a questão aqui é que, de que maneira é que a IA está a impactar a cibersegurança, e todos sabemos que está a impactar, não é? Principalmente do ponto de vista de quem defende. E eu passaria a questão para já ao Luís Lança, da Logicalis. Luís. Bom dia a todos, bom dia ao painel, bom dia a todos que estão presentes, obrigado pelo convite. Eu diria que exatamente a inteligência artificial está popular e é um tema trendy hoje em dia. E ela tem uma versatilidade e uma diversificação muito grande e que acaba por, nós quando olhamos para a componente de quem defende, por exemplo, hoje em dia, há aqui pontos importantes que é baseado num estudo recente, só para nós percebermos que as tools da inteligência artificial podem ser benéficas, mas também podem ser, digamos assim, armadas. E se nós olharmos para um recente estudo, nós estamos a falar, por exemplo, das passwords comuns, que ainda é uma fundação que a gente utiliza. Acho que é importante notar que estas foundations ainda existem, os tais legacies que nós falamos. E estamos a dizer que hoje a inteligência artificial baseada numa tool, numa consultora, diz que em 15 segundos consegue decifrar essa password, as mais comuns, e estamos a falar que em 1 minuto consegue decifrar cerca de 80% das passwords de uma organização. Acho que isto é também perceber para quem defende, que nós estamos hoje em dia a enfrentar a dita weaponização. E a weaponização da inteligência artificial leva-nos aqui a duas coisas, que é quem tem sistemas de detecção e de resposta, hoje em dia também gera com volumes grandes, tem que gerar com grandes volumes de dados. E para gerar com grandes volumes de dados, que passam no tráfego de rede, que nós temos que analisá-los, para exatamente detectar essas atividades suspeitas, já não podemos utilizar os métodos tradicionais como aqui temos. Portanto, a nossa evolução também como empresas e como organização do mundo tem que se adaptar a isto. E, portanto, estas componentes de Threat Intelligence, que acabam por começar a ter por trás, em vez de ter só pessoas humanas, a inteligência humana, vamos ter que apetrechá-la com a inteligência artificial. Acho que este é um ponto muito, muito importante, que quem defende hoje em dia tem que saber correlacionar esses dados e perceber como é que
defende isso. E depois há aqui a componente das duas visões, que é a visão do cibercriminoso, por isso esta questão da weaponização do AI. Acho que é muito importante que isto é um battleground que nós estamos a viver hoje em dia, que é fundamental sabermos que atividades é que eles estão a ter. Nós falámos já aqui hoje sobre deepfake, sobre ataques automatizados em larga escala, que antigamente não era possível, a componente do spear phishing, que era para ser, do ponto de vista de direcionado, a componente disto, mas isto também tem uma base que é a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é uma coisa que existe na vida. Desde a nossa vida pessoal, como vamos ao médico, como também na vida da cibersegurança. E a inteligência artificial, do ponto de vista de quem defende, tem que ajudar-nos a detectar essas vulnerabilidades de forma precoce para nós podermos mediar e podermos proteger aquilo que é a defesa do ponto de vista de precocemente não termos um ataque daquilo que é a realidade que nós estamos a viver. Outro ponto que eu acho que é importante também de aqui mencionar nesta componente de inteligência artificial é a forma como vamos utilizá-la. Porque a forma que nós vamos pôr aqui tem muito a ver com a aprendizagem do modelo de dados e da componente machine learning para volume de dados enormes. Nomes como Logicalis, o que temos estado a fazer nesse trabalho é exatamente a massificar e a podermos pôr todas as geografias a trabalhar nos dados ditos data lakes para podermos dar esses feedbacks do ponto de vista de threat intelligence. Acho que isso é muito importante para podermos dar resposta aos nossos clientes e apoiá-los também com essa componente de feeds. Podemos antecipar aquilo que pode ser a componente de possíveis data breaches ou vulnerabilidades que possam vir a surgir para mitigar esses ditos ataques e essas atividades suspeitas. Depois acho que há aqui outra coisa que está a acontecer, que essa não lhe sei dar uma resposta concreta sobre o ponto de vista da defesa, mas que é preocupante. Quando falamos dos deepfakes e quando começamos a falar em vídeos e alteração da componente de usado, por exemplo, os modelos de linguagem, LLM, os vistas, vistas para ataques de chatbots de inteligência artificial, é uma coisa, por exemplo, que a mim me assusta, porque todos podemos passar hoje em dia pelo Luís Lança, pelo Henrique, por todos que nós estamos aqui, e pode adulterar muito a forma como nós estamos a percepcionar. E eu acho que isso toca também num ponto de vista do awareness. Acho que aqui nós podemos proteger-nos do ponto de vista tecnológico, mas depois do ponto de vista do awareness, de ensinar as pessoas a poder decifrar o que é um deepfake, é fundamental. Acho que passa muito por esta forma de defesa também, nós ensinarmos as pessoas que esta doutrina da inteligência artificial veio para ficar e que modo é que nós podemos também saber utilizá-la para nos defendermos. Okay. Muito obrigado, Luís. Eu passava a mesma questão ao Paulo, precisamente como é que podemos subir o jogo para fazer face ao jogo do outro lado, não é? Certo. Em primeiro lugar, uma palavra de apreço, um agradecimento à Ética Insight pelo convite, ao cumprimentar os colegas de painel e os presentes aqui presencialmente e remotamente. Respondendo à questão, talvez uma primeira palavra de apreço para os profissionais de cibersegurança que no seu dia-a-dia têm que levar a cabo a tarefa de manter as organizações up and running. Todos sabemos quais são os constrangimentos, os desafios que as próprias organizações introduzem, os constrangimentos financeiros, humanos que as organizações têm. Todos nós sabemos o regulamento, a regulamentação tem-se vindo a intensificar, é mais um desafio. As ameaças crescentes é outro fator que os profissionais de cibersegurança lidam diariamente e até o relacionamento das organizações com os fornecedores, dos quais eu represento. Tudo isto são desafios e é talvez comum a todos estes desafios há dois vetores. É o vetor velocidade e volume. Ou seja, hoje em dia um responsável de cibersegurança tem que lidar com essas duas dimensões. E é complicado. É volume de informação, de formação, volume de dados, velocidade de resposta necessária. Ou seja, estes dois Vs têm um tremendo impacto no dia-a-dia de quem opera. Eu acho que o AI o que vem trazer, em parte, é tentar resolver precisamente esta problemática da velocidade e do volume de dados. De modo a que é extrairmos informação dos dados que desejavelmente devemos colecionar para obter insights desses mesmos dados. E o que nós hoje vemos, se analisarmos, sei lá, se olharmos para um framework tipo NIST, Cyber Security Framework, ou com o quadro nacional de referência que o CNCS tem, o que nós vemos é que os controlos tecnológicos que hoje a indústria põe ao dispor
do mercado em geral, das organizações, têm vindo a adotar gradualmente capacidades da AI, modelos de machine learning, precisamente para acelerar a proteção, a detecção e a resposta. Porque no final o que a AI vem trazer de facto é facilitar o trabalho diário do operacional de cibersegurança. Muito obrigado. Bruno, na sua perspectiva sobre este tema. Bem, antes de mais, agradecer o convite mais uma vez. Bem, já foi quase tudo dito, portanto eu vou dar aqui, se calhar, aqui alguns pontos que é um bocado contraditórios, assim, porque há aqui um pouco a discussão. Acho que a abordagem dos dois Vs acho que é interessante. Velocidade e volume é realmente vai bem ajudar muito na parte da ciberdefesa. Eu, se calhar, acrescentaria a disponibilidade, a capacidade de nós estarmos constantemente disponíveis versus o volume de dados versus a velocidade. São os três parâmetros que eu colocaria, mas a equação está perfeita. É isso que nós jogamos todos os dias e o AI vem ajudar nisso. Também não quero deixar de dizer uma coisa que às vezes me vem irritando regularmente, é que o AI agora parece que é o tema sexy, né? Portanto, a AI agora vem mudar o mundo. E na segurança nós já aplicamos a AI há muitos anos. Já se faziam ataques massivos há muitos anos, okay, de DOS. Agora o AI que vem potenciar é maior capacidade de sucesso. Portanto, eu faço um ataque massivo e a minha taxa de sucesso, apesar de baixa, sobe com AI e provavelmente o foco em termos de seleção de targets é muito mais aprofundado ao nível do cibercrime. Portanto, mesmo quando é massivo, já é alinhado com AI. Portanto, diria que esse no ponto da visão do cibercriminoso. Na parte da defesa, e não quero fazer aqui um grande resumo para aquilo que foi dito, da velocidade, volume e disponibilidade, eu aqui colocaria aqui um ponto que tem sido interessante para nós. Nós, Visionware, quando estamos na componente de detecção e perceber as morfologias dos ataques, o grupo, como é que ele opera, aí o AI tem-nos vindo a ajudar bastante ao nível da inteligência. Isto é o quê? Eu ser capaz de criar baselines comportamentais de uma organização, entendê-la. A AI vem-me ajudar a fazer isso. Vem-me ajudar a trabalhar dados massivos de informação. E nós hoje conseguimos recolher tanta informação rapidamente, quase em near real time, e processá-lo humanamente é impossível, mas com a AI limita-nos logo a visão que passamos ao olho humano. E isso sim é claramente um boost que nos deu em termos defensivos. E depois a capacidade de nós também automatizarmos e robotizarmos as respostas a tal velocidade e a disponibilidade. Eu não ter que ter ninguém interativamente à espera de estar disponível. Ele conhece a baseline, detecta que algo não está correto, é erróneo, suspeito, malicioso, whatever, com vários níveis que sabe por cima disto, e eu depois reajo de forma automatizada com AI, que depois já tem, obviamente, uma pós-validação humana, mas essa disponibilidade, velocidade e volume, gostei, vou plagiar isso. Fica já avisado. Muito obrigado. Os Vs são um tema interessante e são a base do Big Data de alguma forma. Que foi exatamente que vieram até da empresa que antecedeu a Gartner, não é? Uma Metagroup, não é? Mas que são aplicados de uma forma muito interessante. Henrique, Sí. a sua perspectiva e a perspectiva da Akamai. Primero, gracias por el convite. Perdona a la audiencia porque yo voy a falar portuñol. Soy el único que no soy nativo. Me ha gustado mucho el comentario de Pablo de las dos Bs, te lo voy a coger. Yo pienso que la mejora más importante que puede traer la AI desde el punto de vista operativo es la eficiencia, la efectividad. El volumen de datos, la velocidad de los datos al final hace, junto con la limitación de las personas que antes creo que hablaba Sergio, es decir, el conocimiento de las personas, necesitamos algo que sea capaz de manejarlo y que nos dé efectividad. Si no, estamos en un bucle de falsos positivos, que es algo que la seguridad siempre ha intentado evitar. Uno de los principios de la ciberseguranza, de la efectividad de la ciberseguranza, es reducir el número de falsos positivos. Entonces yo pienso que la AI nos puede ayudar a filtrar, a entender, a interpretar todos esos volúmenes de datos y con ello automatizar también las respuestas, que también es importante, porque al final sí que hay ataques y hay que automatizar esas respuestas. Yo diría, desde nuestro punto de vista, AI representa efectividad, representa capacidad de manejar o volumen de datos. Okay. É um ponto de esperança, felizmente. Sim. Para encerrar esta primeira questão, Pedro, gostava também de ouvir a sua perspectiva. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e também cumprimentar aqui todos os participantes.
Já foi quase tudo dito em relação a esta questão. Na minha visão, isto portanto, é o eterno jogo do gato e do rato. E, basicamente, a inteligência artificial veio aqui subir uns níveis neste campeonato. Portanto, mas o impacto, do ponto de vista de quem defende, é significativo. Portanto, vem-nos trazer mais automação, mais dinamismo e mais otimização nestas tarefas que nós temos pela frente. Por exemplo, no caso da detecção, dá-nos uma maior capacidade de detecção e resposta de incidentes, que é um dos pontos fundamentais. Inclusivamente, facilita-nos a vida nas nossas operações, porque, tal como existe a inteligência artificial, estávamos a falar há pouco, do Copilot, ou das outras ferramentas que ajudam na composição gráfica e por aí fora, também existem agora ferramentas que nos ajudam a parametrizar e a ajustar as ferramentas que nós dispomos de uma forma muito mais célere. Portanto, temos mais velocidade na nossa capacidade de fazer coisas acontecer e de criar e ajustar os nossos controlos. Além disso, temos também aqui uma inteligência coletiva, ou seja, há muito mais partilha de intelligence, porque a velocidade com que nós conseguimos analisar incidentes também mudou significativamente, portanto, a capacidade de olhar para grandes volumes de dados permite-nos aqui chegar a conclusões muito mais depressa, partilhá-las e, portanto, todos beneficiamos desta capacidade. E gostava de referir só aqui uma última questão que tem a ver com a própria resiliência. Portanto, a capacidade dos sistemas recuperarem sozinhos também passou a ser uma realidade, o que é muito interessante. Portanto, conseguimos repor ou reagir ou estar novamente em forma mais depressa. Okay. Mas só uma última questão que é... isto não fica por aqui, portanto, estamos, apesar da explosão da inteligência artificial no momento que vivemos presentemente, isto não para aqui, isto vai continuar. Portanto, se aliarmos a inteligência artificial à capacidade de computação quântica, passamos então para mais uns níveis. Portanto, vamos conseguir resolver problemas complexos de criptografia, e vamos conseguir fazer análise de incidentes também de forma muito mais eficiente. Muito obrigado, Pedro. Portanto, de facto, temos aqui uma nota positiva e estamos todos cientes de que as ameaças não vão diminuir, mas, por outro lado, também estamos a ver que há um conjunto de ferramentas e de tecnologias que nos estão a ajudar para automatizar, de alguma forma, a resposta e mitigar. E é precisamente, a próxima questão tem a ver com esta questão, com este ponto da evolução. Não é? Portanto, a nossa próxima questão é perguntar aqui ao nosso painel como é que estão a encarar a evolução das ciberameaças, portanto, como é que estão a vê-las a evoluir. Sabemos que de ano para ano há umas que sobem, ganham nova força. Se calhar há uns anos atrás a questão dos deepfakes provavelmente não se colocaria como se coloca hoje. Não é? Temos visto uma evolução do ransomware, de alguma forma. Portanto, como é que estão a evoluir as ciberameaças e como é que se está a processar, de facto, a evolução dos vetores de ataque? Eu começaria ali pelo Pedro Castro. Peço desculpa que isto... Bruno Castro. Bruno, peço desculpa. Qual é a sua visão, a sua perspectiva sobre esta evolução dos vetores de ataque? Bem, vamos ver. Na Visioneer nós temos duas equipas que nos dão essa informação quase continuamente. Temos uma equipa que só faz a componente de inteligência, que está a fazer o monitoring de tudo que é crime e cibercrime, e vem-nos dando informação regular sobre o que é que os grupos se têm alterado em termos de morfologia de ataques. Depois temos uma equipa que trabalha a componente de resposta a desastres. Tem a parte forense e depois tem uma componente de resposta a desastre. Portanto, o que temos sentido nos últimos 2 anos, portanto, com o extremar deste último ano, tem sido ataques ou massivos, em que aqui claramente a componente de angriação de alvos versus o conteúdo que disparam massivamente está muito bem feito.
E, portanto, a taxa de sucesso, apesar de baixa, é muito mais elevada do que era há 3 anos atrás, por exemplo. E depois temos aqui uma componente muito mais perigosa, que tem a ver com ataques verticais, muito orientados ao setor. Portanto, nós temos cada vez mais grupos criminosos que estão especializados especificamente por setores. Portanto, educação, finanças, portanto, tudo que é componentes verticais, mas até na parte industrial, ao nível de sistemas legacy, estão altamente especializados e fazem ataques verticais, e aí sim têm componentes de tudo por trás, aos int, intelligence, e quando eles fazem um ataque é claramente estudado, com tempo, com muito mais investimento, até financeiro do próprio grupo, para fazer o ataque com sucesso, e aí sim é claramente uma ótica disruptiva, os tais ransomwares da vida e outros, em que a ideia é fazer disrupção, chantagem, roubo de dados e depois comercialização dos dados. Portanto, eu diria que estes 2 patamares têm sido o nosso dia-a-dia. Podíamos desassociar aqui uma componente que tem a ver com ataques orientados para sistemas legacy. Temos visto isso a acontecer. O aparecimento de microgrupos criminosos que se focaram exclusivamente em setores industriais com sistemas, a apontar para sistemas legacy. E também do nosso lado, que estamos a fazer a parte defensiva, estamos sempre preocupados em perceber como é que vamos minimizar o risco, e muitos desses sistemas nem são possíveis ser protegidos tecnologicamente, chamemos assim. E, portanto, eu diria que ataques massivos de um lado, com maior taxa de sucesso do que era antigamente, e uma componente muito mais vertical para ataques sobre setores versus grupos especializados para esses setores. Muito obrigado, Bruno. De facto, há algum tempo começou a falar-se da cadeia de valor de produção das ferramentas de malware. Não é? Portanto, há uma cadeia de valor, há vários, há os produtores, depois há uma cadeia até de distribuição dessa, e modelos de receita partilhada, e portanto agora fala-se até da verticalização. Não é? Portanto, isto de facto é um sistema que podia ser estudado numa escola de negócios, basicamente. Luís, qual é a sua perspectiva também, a sua visão sobre Eu isto? acrescentava aqui um ponto do Bruno, da identidade. Acho que hoje em dia nós também temos que saber proteger a identidade. E a identidade hoje em dia não vai ser só das organizações, mas também destes ataques especializados e personalizados, por exemplo, a presidentes de organizações e como é que eles são feitos. E acho que isto hoje em dia, associando à componente de Vischer, por exemplo, com os chatbots a fazer a tal alteração, leva a um nível também de aprendizagem de como é que nós temos que nos mitigar e defender destas vertentes. Acho que, para além daquilo que é dos ataques massivos e aprender como é que nós estamos a fazer, além da componente da explosão que nós sabemos da sensorização do IoT, que hoje em dia entra dentro da nossa casa e começa também a ser um dos pontos que temos que aprender, que é o excesso de vulnerabilidades que existe dentro desse campo da IoT. E neste terceiro campo, que eu acho que é extremamente importante, que é que inteligência é que nós podemos aportar à identidade e à proteção da identidade. Acho que diria que acrescentava aqui com o Bruno estes pontos. Muito obrigado, Luís. Pedro, a sua perspectiva também. Em relação aqui aos vetores de ataque, portanto, complementando aqui um pouco o que já foi dito, portanto, o phishing elevado com esta história do deepfake, do deep learning, elevado a um ponto nunca antes visto. Tanto aquelas aplicações que nós temos nos telemóveis que usamos para brincadeira permitem ter a percepção de um bocadinho do que é isto, não é? Portanto, quando pomos as nossas caras a dançar e a cantar e tal, portanto, aquilo com um bocadinho mais aqui de exigência, de facto, produz aqui resultados que difíceis de combater. Portanto, esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com a aceleração ou pressão na digitalização das empresas, ou seja, a pressão do mercado, a pressão do negócio para eu lançar código rapidamente e de forma ágil, acaba por si só por ser também aqui um vetor. Portanto, o equilíbrio entre a agilidade, a velocidade e a segurança continua a ser um desafio. Portanto, esta premência tem riscos associados. E, por último, tanto o mobile como o IoT, como as tão necessárias APIs que hoje em dia estão disponíveis, existem, para que tudo se possa articular, para que tudo se possa interligar e para que tudo possa ser melhor e mais rápido, são efetivamente vetores que não podem ser descuidados. Muito obrigado.
De facto, esta questão, e a questão que referiu da pressão dos ciclos, e estou a pensar nos sprints de 2 semanas e 3 semanas, não é? Portanto, e pensar, bom, exatamente num sprint de 2 semanas ou 3 semanas, qual é que eu... Bem, é melhor nem pensar. Henrique, a sua perspectiva sobre, uma vez que a Akamai, enfim, tem uma perspectiva global também. Sí, y yo diría alguna cosilla más de lo que han dicho los compañeros. Todos aquellos ataques basados en inteligencia social van a aumentar y van a ser más efectivos, especialmente buscando la identidad. Eso yo creo que todo el mundo lo acepta y está relacionado con la inteligencia artificial. Otra cosa es el tema de IoT. Yo creo que IoT, a lo mejor también verticalizado, infraestructuras críticas, va a ser un vector de ataque que va a crecer mucho, el tema de las APIs, me alegra mucho que lo digas, Pedro. También pienso que todavía son incipientes, es decir, la conciencia sobre la seguridad respecto a APIs, etcétera, todavía no está en el top, está en la línea. Y después algo que en Akamai también vemos, porque protegemos clientes muy críticos en todo el mundo, es el tema del hacktivismo. La situación política es turbulenta, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso sobre todo, tanto ya no solo a entorno público, sino también a entorno privado, por la polarización. Cierto. ¿Estás con Gaza o estás con Israel? Por poner una de las cosas que están sobre la mesa. ¿Estás con Ucrania o estás con Rusia? Entonces ahí ya no es solo los gobiernos, sino incluso las empresas privadas en su posición pública, que también estamos viendo ataques, sí, ataques a lo mejor más típicos de DOS y cosas así, pero el hacktivismo pensamos que todavía está vivo en este momento. Muito obrigado, e provavelmente até com atores institucionais e de governos envolvidos e com muito mais, com bolsos mais fundos, não é? E portanto, isso também nos leva um bocadinho aqui à nossa questão seguinte, que é um tema que eu creio que é transversal neste momento, que é os talentos, não é? Já foi aqui falado, não é? O talento para o talento, a capacidade de resposta, o know-how para endereçar isto, uma vez que as próprias tecnologias exigem cada vez mais conhecimento. Estamos a falar de IA, obviamente exige já um outro grau, para ir a fundo, exige um outro grau de conhecimento, muitas vezes até nem é associado tanto à parte da cibersegurança, portanto, machine learning, por aí fora. Portanto, a pergunta é, as competências específicas para endereçar o mercado da cibersegurança chocam com a escassez de talentos para integrar equipas próprias nas organizações. O que é que as empresas devem procurar externamente na indústria de serviços de cibersegurança, ou seja, o que é que se pode externalizar aqui, não é? E de que modo e de que forma é que a segurança como um serviço deve ser adotado? Que é uma questão premente, não é? Deve-se externalizar, deve-se ter interno, portanto é uma dúvida muito premente o que é que ter fora, o que é que ter dentro, não é? E portanto eu começava por perguntar precisamente ao Pedro Boavida da Securonet sobre este tema. As empresas procuram serviços externos por vários motivos. Um deles é de facto a escassez, a falta de recursos internos para endereçar estas necessidades. E num serviço, portanto, numa empresa prestadora de serviços, a multidisciplinariedade que existe, o nível de especialização, o nível de conhecimento é bastante mais elevado, ou tipicamente mais elevado, do que conseguimos encontrar numa pequena e média empresa, que é o que caracteriza mais o nosso tecido empresarial. Portanto, dou todo o valor e toda a minha solidariedade com os heróis que estão nas PMEs, mas de facto acaba por ser mais simples e mais completo conseguir recorrer a um serviço destes. E porquê é que este serviço é tão melhor? Porque, portanto, ao estarem expostos a uma realidade de múltiplos projetos, de múltiplos clientes, de múltiplos contratos, a fazer exclusivamente aquele tipo de atividades, permite construir um conhecimento e uma capacidade
mais elevada, não é? Portanto, nós na Securnet, por exemplo, tendo aqui centenas de contratos de suporte e de serviços geridos, temos uma vocação e uma necessidade para poder prestar um serviço de excelência. Portanto, isso faz com que estes serviços sejam diferenciadores e que acrescentem aqui bastante valor. Que capacidades é que deverão ser procuradas ou que capacidades é que tipicamente temos para entregar, não é? Ou que as organizações deverão procurar, pondo as coisas nestes termos, portanto, a capacidade de análise e resposta a incidentes, como um dos mais importantes, as boas práticas de implementação e de hardening de tecnologias no decorrer de um projeto e, portanto, basicamente são estas aqui as componentes. Muito obrigado. Pedro, de facto é aqui uma questão que é muito difícil hoje uma empresa em endereçar isto exclusivamente por si só e, portanto, precisa de ajuda. Eu gostava de perguntar aqui ao Paulo a sua perspectiva sobre isto, né? Este equilíbrio entre o que ter fora, o que ter dentro e procurar. Eu acho que a resposta é depende. Acho que é depende. E isto, mais uma vez, porque as circunstâncias, a maturidade, os orçamentos que as organizações têm, depois vão ser determinantes para a tomada de decisão. Eu acho que há um leque de serviços que, de facto, podem ser externalizados, desde o outtasking mais simples até um full outsourcing. Estamos a falar de Managed Security Service completo, mas vai ser a realidade de cada organização que irá determinar o que é que deve ser externalizado. Eu aqui punha como, se calhar, o exercício fundamental para responder a essa pergunta é que a organização faça um Security Gap Analysis, precisamente para identificar os pontos, os hiatos e as necessidades e determinar quais os serviços, quais os produtos que, de facto, devem ser consumidos externamente. E, inclusivamente, reavaliar periodicamente se esses mesmos serviços que outrora foram externalizados devem sofrer um movimento de insourcing ou vice-versa. Por isso, eu acho que aqui o ponto-chave é, em primeiro lugar, esse Security Gap Analysis. Contudo, o que nós assistimos na indústria, mais uma vez nós como fabricante, o que estamos a assistir é a construção de soluções muito baseadas em cloud e a retirar de dentro das organizações o ónus da operação da própria infraestrutura de segurança. Ou seja, hoje, se olharmos para o IT, para um data center, há um subset bastante significativo de plataformas que só servem para gerir a infraestrutura de segurança ou outras infraestruturas. E nós já falámos aqui em AI, já falámos aqui em Big Data, já falámos aqui em automação. Este movimento e esta necessidade, estas plataformas precisam de cloud. Ou seja, o que nós estamos a assistir é que para termos AI, para termos inteligência, para termos uma resposta rápida, teremos de ter cloud. Pronto, então o que estamos a assistir é que parte destes serviços passam a estar disponíveis em cloud e em modelo software as a service. Ou seja, um primeiro passo que por vezes as organizações não fazem é simplesmente a adoção de tecnologias num modo diferente. E neste caso estou a sugerir a hipótese, como mais uma opção, a hipótese do as a service, do consumir plataformas as a service. Mas como já disse, o leque é bastante variado e terá que ser um exercício de cada organização de Security Gap Analysis a determinar. Este é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Luís, tem esta perspectiva, de facto, e que as empresas têm a noção exata do que é que pode ser... Eu li um estudo recente sobre um relatório português de uma organização pública, para não mencionar o nome, e tem 135 empresas de cibersegurança registadas em Portugal, em que a experiência média desses elementos, desses colaboradores, é de 5 anos. Portanto, é um número engraçado, nós olhamos, dizemos assim... Ou seja, ter experiência média de 5 anos na cibersegurança significa que somos todos jovens. E, portanto, o grau de maturidade que nós temos que ter, de aplicabilidade, não só do ponto de vista da oferta, mas exatamente da extensibilidade, adicionando um pequeno ponto, é que nós estamos em Portugal e a nossa economia, quando nos dá um preço médio por budget de 3.000 euros para a cibersegurança, eu acho que é um tema problemático que nós estamos a viver.
Porque nós podemos nos focar nas pequenas e nas grandes e médias empresas, mas as pequenas também têm que responder a esta temática. E acho que aqui é que é o nosso desafio como empresas, procurar serviços que não respondam a toda a complementariedade de riscos, mas de dar-lhes algum suporte, de ter serviços mais capazes que eles possam adotar como serviços geridos ou como software as a service. Outra coisa que também é importante, nós iniciámos esse processo há um ano, que foi, através com alguns vendas, de criar uma ciberacademia. Nós contratamos as pessoas, pomos as pessoas nesses fabricantes a aprender exatamente a tecnologia, a aprender as formas como estes modelos de aprendizagem, de inteligência artificial, Big Data, de correlação, de orquestração entre estes fatores, unificando numa plataforma, como é que elas podem fazer. Nós também temos de dar este contributo e temos que olhar para este contributo de criar valor. Possivelmente estas pessoas podem não ficar na nossa organização, podem depois procurar outra organização, mas acho que nós temos que fazer isto. Foi um grupo que nós fizemos iniciativas, foi em conjunto com a Cisco, com um grupo de parceiros também, em que começámos com esta Academia de Cibersegurança, para começarmos a dar aqui também uma visão do ponto de vista não só local, mas também de transpor o que é que se passa no mundo global, o conhecimento que podemos adquirir no mundo global para pôr em prática aqui. E aqui o que mais me preocupa também a seguir é a regulamentação e os frameworks que nós temos que ver. Nisso 2 está à porta e como é que estas empresas de pequena e média dimensão vão responder a estas questões de segurança. Acho que nós não temos esta parte, nós temos sim a componente de Managed Detection and Response e a componente de infraestrutura tecnológica, da operação do ponto de vista de Managed Security Service, mas acho que aqui a componente de aconselhamento, consultoria e de, pelo menos, dar um awareness dos riscos que estas empresas podem decorrer e como é que é a forma de que elas podem também se proteger vai ser fundamental no nosso futuro. Muito obrigado. Bruno, da sua perspectiva. Ok, então eu vou tentar ser o mais consensual possível. Eu vou pedir aqui, desculpa aqui aos meus colegas de painel, porque vou gastar mais 2 minutos que eles, provavelmente, para falar sobre isto. O número é realmente interessante. As quase 200 empresas de segurança em Portugal. Treta. Não são empresas de segurança. Isto para ser muito claro. E isto é um outro problema que nós temos aqui. O mercado precisa realmente de empresas de segurança e agora qualquer empresa de vão de escada, faz segurança. Vendia impressoras até há 3 anos atrás. E agora já é empresa de segurança. Portanto, este é o outro problema que temos em cima da mesa e daria provavelmente para um outro painel só para falar sobre isto. Quais é que são as competências mínimas necessárias de experiência para se intitular como empresa de segurança? Ponto 1. Portanto, nós na Visionaire temos quase 19 anos de atividade, só fazemos segurança e sempre só fizemos segurança desde a nossa gênese em 2005, quando ninguém falava sobre segurança. Okay? Crescemos as competências, fomos criando competências sobre layer sobre layer. Hoje fazemos cibersegurança, forensics, intelligence, privacy, legal, compliance. Temos N virtudes, sempre em torno de segurança. Sempre. E a gestão de risco é baseada holisticamente à volta disto. Não somos tipicamente uma empresa de box moving, não somos integradores, não vendemos antivírus, firewalls, não é o nosso core. Nós é skills e experiência. Been there, done that. Diria que já corremos quase tudo. Okay? Portanto, esse é o nosso conceito e é assim que nos devemos posicionar no mercado. Não podemos ir a todas, não temos manpower suficiente para responder a toda a oferta do mercado e, portanto, às vezes temos de nos restringir e dizer não conseguimos ir àquele concurso, não vamos àquele cliente, porque não temos capacidade de manpower para o fazer. E podemos fazê-lo bem do que fazer mais ou menos. Okay? Porque nós não olhamos para isto como um momento interessante comercial, porque agora o tema cibersegurança é um tema sexy e comercial. Nós não olhamos desta forma. Olhamos isto há 19 anos da mesma forma. Olhamos de forma holística e trabalhar globalmente em torno da segurança. Se eu estivesse do lado lá, como cliente, à procura de uma empresa, o que é que eu procuraria? Experiência, os tais 5 anos. É cómico. Okay? Portanto, têm que ter experiência. Eles têm que been there, done that, já fizeram, já aconteceram, já mexeram, já passaram pelas passas do Algarve, eles têm que ter experiência do terreno. Okay? Já passaram por uma sala de crise, um ambiente de desastre completo, portanto, já passaram por isso, sabem o que é que têm envolvido. Especialização. Okay? Uma empresa que faz ERPs, vende impressoras, faz uns portais e faz cibersegurança, tem dúvidas. Okay? Agora, uma empresa que se foque em segurança, que vive isso todos os dias e sabe o que é a gestão de risco, aí sim. Por fim, seja solidário. Portanto, seja capaz de falar sobre gestão de risco e fazer o commitment na gestão de risco com o top management. Dizer, não, não temos budget infinito, portanto, para este budget temos de fazer compromissos. E temos de ser solidários nesse momento. Commitment com o top management, para decidir
nesta gestão de risco, vamos optar para a solução A, ou o procedimento B, ou o que seja. E sempre de forma holística, em todas as vertentes da segurança. Procedimentos, documentação, tecnologia, whatever. Está bem? Portanto, assim, wrap up. Muito obrigado, Bruno. Portanto, estamos na questão da mitigação dos riscos, não é? E aqui foi referido precisamente a questão da cloud, não é? E uma das possibilidades de utilização da cloud para nos ajudar, entre outras coisas, a mitigar estes riscos. Mas, por outro lado, e creio que todos nós temos essa noção, a cloud só precisa de mais alguma coisa, ou seja, a cloud não impede que precisemos de pessoas especializadas em segurança. E, portanto, vamos aqui para endereçar o tema da segurança da cloud e como é que as empresas podem mitigar os riscos que advêm ou que podem advir de migrarem para a cloud e ter os serviços em cloud, dando como bom que alguns casos são conhecidos, outros provavelmente não, mas houve grandes crises em Portugal, precisamente empresas que migraram para a cloud, mas que não se protegeram devidamente em termos dos recursos e do know-how para manter servidores e serviços críticos na cloud. E, portanto, o que é que as empresas podem fazer? E eu passava precisamente a palavra ao Paulo Gil, que há pouco endereçou a cloud, não é? Precisamente. Não é? Como é que as empresas se podem proteger em termos de cloud? Eu acho que devolvi primeiro uma pergunta, que é que cloud é que estamos a falar? Nós sabemos que temos cloud IaaS, PaaS, SaaS, e cada uma destas vertentes tem a sua problemática. Ou seja, talvez a primeira coisa é, de facto, desconstruir a palavra cloud e perceber que cloud é que estamos a tentar proteger, mitigar os riscos. Depois, se estivermos a falar de IaaS, especificamente através de IaaS, também temos que avaliar que tipo de workloads é que estamos a falar. Estamos a falar de VMs tradicionais, estamos a falar de containers, isto porque cada um destes elementos tem vetores de ataque específicos, tem formas específicas de proteger. Eu aqui, voltando um bocadinho a pergunta, respondendo, digamos, de uma perspectiva mais académica, eu acho que para proteger a cloud, o exercício, uma disciplina que tem que ser seguida temos que fazer análise, threat modeling, de cada um destes domínios. Depois de terminar, fazer uma análise de risco, um risk assessment, risk analysis, para terminar então com uma arquitetura de segurança, com Enterprise Security Architecture. Ou seja, quando alguém faz o movimento para a cloud, seja qual for a cloud, deverá passar primeiro por este exercício de avaliação, para depois terminar então com uma arquitetura de segurança que se adapte aos seus use cases. O que nós temos observado é que, de facto, a cloud por si só, independentemente das variantes, dos sabores que estejamos a falar, é que têm surgido novas soluções para endereçar problemáticas específicas na cloud. Ouvimos falar muito do Security Posture Management, que normalmente tem o prefixo ou de Cloud, ou de SaaS Security Posture Management, ou até de Data Security Posture Management. Ou seja, há um conjunto de novas tecnologias que estão a surgir precisamente para resolver problemáticas. O que se assiste também com este movimento é que as próprias arquiteturas tradicionais de segurança, que antes estavam muito desenhadas na perspectiva do on-prem, também se começam a alterar. Anteriormente, até há pouco tempo, falava-se apenas em WAN, agora já é vulgar ouvir-se falar em SD-WAN. Até há pouco tempo atrás falava-se apenas em proteção de perímetro, firewalls de perímetro. Agora ouvimos falar em Security Service Edge, serviços na cloud. Até há pouco tempo falávamos em VPN, hoje fala-se em ZTNA. Ou seja, as próprias soluções que antes suportavam apenas ou muito vocacionadas para on-prem estão a sofrer transformações. E, em suma, é esta a minha ideia. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Henrique, como é que se protege a cloud y los servicios en la cloud? Yo diría una palabra que ha utilizado Pablo es arquitectura.
O sea, se tiene que ver como una arquitectura, pero la ciberseguranza tiene que estar por encima de la arquitectura. La ciberseguranza no puede ser una cosa que esté enganchada ao data center, que esté enganchada ao cloud AWS, que esté enganchada ao cloud Azure. Ten que ser como una capa por encima, unificada. Si no, vamos a encontrar ineficiencia, vamos a generar más riesgo. Va a ser peor la solución que realmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, la ciberseguranza y las soluciones tienen que ser homogéneas, independiente de plataforma, independiente de localización, y que vean la unidad o que vean la protección como algo único, ¿vale? Y principalmente también el no separar entornos. Pensamos, es decir, tener visibilidad. También hemos visto una cosa que en lo que han fallado algunos clientes y que luego han intentado corregir es, bueno, me voy a cloud de AWS, utilizo las herramientas de AWS, cuando o no data center están utilizando otro tipo de soluciones de fabricantes. Eso hemos visto que muchos clientes, a lo mejor por temas económicos, han ido a ello y luego han fallado y han subido un nivel para ver la ciberseguranza como algo independiente de qué estés usando. Porque también lo que estamos viendo es que muchos clientes han cogido un cloud y ahora ya están falando todos de multicloud. Entonces no puedes estar enganchado ni a una solución o fabricante, tienes que estar buscando cosas que sean independientes de plataforma. Muito obrigado. E estava a pensar, nós portugueses somos muito do ad hoc, não é? Portanto, esta noção de arquitetura obviamente é a perspectiva correta de encarar, ou uma das perspectivas corretas, mas nós não sei se em Portugal nós pensamos exatamente desta forma. Luís, obviamente a questão é mais global. É verdade. E eu acho que é importante também pensar numa coisa que é a divisão de responsabilidades. Nós, às vezes, quando achamos que estamos a passar workloads para a cloud, achamos que uma parte da responsabilidade da segurança passa para esse hyperscaler. E que nós desresponsabilizamos disso. Eu acho que é um ponto que nós temos que reequacionar exatamente isso na mitigação desse risco. É que nós, ao passarmos workloads para a cloud, não estamos a desresponsabilizarmos do ponto de vista da segurança como entidade. E acho que é claramente aí que nós temos que fazer esse assessment e security analysis para dar resposta à arquitetura daquilo que nós estamos a fazer do movimento. Seja ela, porque na filosofia também, quando nós fazemos muito, eu vou para o modelo SaaS porque eu deixo de estar protegido e é o hyperscaler que me vai proteger ou o provider que me vai proteger, é errado. E então temos que também olhar para a forma como é que ajudamos as empresas a perceberem a divisão do risco e qual é que é a sua contraparte que têm que fazer esse contributo, seja em modelo híbrido, seja em multi-cloud, ou seja em modelo IaaS, PaaS, SaaS, seja qual for esse flavor que estamos a falar. Acho que claramente este é o tópico, que é conseguimos ajudar essas empresas, que é como é que elas põem controlos, do ponto de vista de resposta às frameworks, sejam elas da RGPD, sejam elas da NIST, como é que elas aplicam esses controlos, porque não é isso que quando nós movimos para a cloud, que eles vão fazer essa proteção. Somos nós que temos de ter essa responsabilidade. E acho que isso é importante, fazer esse processo de alinhamento quando estamos numa fraude e escolher os use cases que são críticos para nós aplicarmos essa segurança e depois sim fazer o scale-up. Ok, muito obrigado. Portanto, claramente termos a noção de que não há uma bala de prata, não é, que resolva todos os problemas, e isso às vezes é difícil convencer as partes interessadas que vão pensar, não, aqui uma bala de prata, então não é. Agora iríamos, e felizmente estamos dentro do tempo e portanto podemos endereçar este tema até com alguma profundidade. Como é que se reage após um ataque? Já falou aqui de sala de crise, não é? Portanto, como é que se reage? Qual é o playbook de boas e más práticas que se deve ter em consideração? Seria, eventualmente, eu creio que praticamente todos os participantes poderão querer dar a sua opinião, porque cada um terá a sua experiência diferente. Eu começaria pelo Henrique. O que é que, no dia 0 mais 1, o que é que se faz? Bueno, primero pensemos que hemos construido una arquitectura resiliente. ¿De acuerdo? Yo sí que una lanza que sacaría aquí es que cuando falamos de seguranza o ciberseguranza,
pensamos mucho en la reacción. La reacción, la reacción. A mí me gustaría hablar más de la prevención. Es decir, construir algo que sea resiliente, que sea seguro per se, ya sea el código, ya sea la infraestructura, es decir, que necesitemos la menor reacción posible. Yo suelo poner un ejemplo, y espero que quede bien aquí en español, es cuántas veces se dispara un airbag en un coche y cuántas veces usas el cinturón de seguridad. ¿Vale? El cinturón de seguridad es prevención, todo el mundo lo asume. Todo el mundo lo asume. El airbag es algo puntual. La idea para la ciberseguridad es cuanto menos reacción necesitemos, significa que somos más seguros. Y todo esto se basa en el análisis de riesgos, en los assessment y en construir arquitecturas que sean holísticas a nivel ciberseguridad. ¿Vale? Ese sería un poquillo mi resumen, ¿no? como parte final. Muito obrigado, Henrique. Bruno. Engraçado, eu por acaso também diria o mesmo. Trabalharia muito mais provavelmente o dia menos um do que o mais um. Se bem que nós temos equipas que só fazem resposta a desastre ou resposta a incêndio e tem a parte de forense envolvida. Eu apostaria também na componente de prevenção, se calhar, não só tecnológico, não só a parte da arquitetura, aquela parte mais gira, vai, em termos de tecnologia de prevenção e detecção. Falaria mais provavelmente na parte de procedimentos, governança e de segurança. Nós temos que estar perfeitamente balizados, e nós fazemos isso na Visionaire. Nós criamos imediatamente uma comissão de segurança e privacidade e criamos perfis de pessoas que têm que estar naquele fórum e trabalham a segurança todos os dias. Gestão de risco, budgets, investimentos, parcerias, alterações de infraestrutura, tudo isso é gerido naquela equipa que se está a preparar na componente de prevenção, sim, é o foco, mas também para um dia, quando for necessário reagir, também estamos muito bem balizados o que é que vamos ter que fazer naquele dia. E, portanto, saltando para o dia mais um, a primeira coisa que nós fazemos somente é criar uma sala de crise, patrocinada pela Comissão de Segurança e pelo Top Management, sempre envolvidos. E nós temos estado, nos grandes casos mediáticos que houve em Portugal de desastre, e temos vindo a aprender em todos eles. Portanto, também aí estamos constantemente a aprender. Não há um desastre que nós tínhamos estado envolvidos e que não saímos lá com novos conhecimentos. Isso é muito importante. Eu diria que, em termos práticos, como é que funciona um desastre, para quem não sabe, sala de crise está isolada, não tem envolvimento externo, temos uma espécie de barreira de uma cápsula à nossa volta para garantir que ninguém interfere naquela sala de crise. Temos contactos contínuos com o top management e com a Comissão de Segurança para dar feedback, e depois daí interagimos com as autoridades, comunicação social, stakeholders, parceiros, clientes, whatever. E por baixo temos realmente 3 equipas a funcionar. Uma equipa que faz a contenção do ataque, está a interromper o ataque, a atrasá-lo e a anulá-lo. Temos uma equipa que faz a investigação forense, para saber quem, quando e como. Temos uma equipa que está a preparar-se para levantar o voo novamente, que está a repor sistemas em zonas protegidas. Portanto, e trabalham as 3 equipas na sala de crise. Depois temos micro salas de crise por baixo disto, que depois vão se preparando para quando, tipicamente, a equipa forense nos disser o ataque foi desta forma, foi este o grupo, este método operando, podemos depois retomar novamente a atividade em zonas perfeitamente segregadas e protegidas. Isto é mais ou menos o playbook que fazemos num processo de resposta a desastres. Ok, muito obrigado. E Já agora, na sala de crise, para perceberem, temos pessoas de cyber, de forense, de intelligence, de privacy, de legal, todos na mesma sala de crise. Okay? Para podermos responder ao momento. Há um fator novo que também temos vindo a aprender. Também temos naquela sala de crise envolvidas as pessoas da comunicação. Estranho, não é? Mas temos. Okay? Que é de lá que depois nós fazemos a comunicação QB para as autoridades, para os mídias, para os stakeholders e por aí em diante. Okay? Está na sala de crise também. Ok, muito obrigado. Okay. Pedro, a sua perspectiva? Sim, eu concordo e reforço. Portanto, a prevenção é aqui a palavra-chave. Portanto, as organizações têm que estar preparadas para gerir, para responder a incidentes, sejam incidentes business as usual, sejam incidentes disruptivos, mas é preciso estar preparado. E isso, portanto, é preciso conduzir uma análise de risco e definir quais são os cenários e como é que eu vou reagir a cada cenário, para que no dia em que acontecer, toda a organização saber exatamente o que é que tem que fazer, quem é que tem que chamar e quais são as ações.
Estamos a falar de, por exemplo, playbooks para incidentes como, por exemplo, um ransomware, que tem sido algo regular e que fustiga bastante as organizações, seja para um incidente por desastre natural ou por falha humana, seja um incidente, por exemplo, com a cadeia de fornecimento, ou seja, não foi um problema específico na minha organização, mas de alguém de quem eu dependo e com quem me relaciono. Portanto, há aqui inúmeras situações. A ideia é eu ter isto identificado, ter isto perfeitamente pensado e idealmente, eu sei que isto já é pedir muito, mas idealmente fazer simulacros, da mesma forma que se faz para as questões de segurança física, não é? Fazer aqui simulacros, fazer exercícios, treinar os procedimentos, as técnicas, as táticas, para garantir que no dia que isto nos acontecer, sabemos todos o que é que temos que fazer e saímos daqui rapidamente e sabendo como. Aquilo que deverá ser evitado, neste caso, é esperar que o incidente ocorra para perceber, ok, como é que eu vou ter que sair desta situação. Portanto, aquela tal postura ad hoc que às vezes nos caracteriza. Portanto, isso é completamente de evitar. Outra coisa de evitar é menosprezar a possibilidade ou a inevitabilidade que um incidente vai acontecer. E por último, este aqui mais é uma discussão engraçada que é perante um ataque de ransomware, há muitas organizações que perguntam se devem ou não pagar o resgate. Não é? E neste caso, o conselho é não paguem o resgate, não é? Portanto, estamos a lidar com criminosos que não sabemos se têm palavra, se não têm palavra, não sabemos se vão voltar, se não vão voltar. Portanto, nada nos garante que, mesmo que nós pagando, que eles cumpram a parte deles e que nos tirem dali. Não é? Portanto, isto é um caso muito específico do ransomware, mas é um conselho que as próprias autoridades nos dão. Portanto, não pagar resgates. Muito obrigado. Paulo. Como alguém disse com muita graça, quando isso acontece, nesse dia não há problemas de budget e orçamento. Certo. Eu acho que dividia a questão em duas. Por um lado, de facto, é o governance. Dava só um exemplo, se calhar como primeiro passo, um business impact analysis, e depois os subsequentes planos que têm que ser desenhados, planos de gestão, planos de comunicação, planos de resposta a incidentes, planos de recuperação tecnológica, ou seja, todos esses planos por debaixo do grande chapéu, que é o business continuity, têm que estar desenhados para que no dia que aconteça seja só seguir o cookbook, o playbook que está definido. Isso é absolutamente essencial. Dando uma receita rápida com 2 ou 3 ingredientes do ponto de vista tecnológico e sabendo de antemão que isto tudo depende de muitas outras coisas, mas acho que para recuperar no desastre, as tecnologias associadas ao data protection e continuous data protection são absolutamente essenciais. E isto, se há investimento que deva ser feito, deve ser, de facto, esse será o top priority das organizações. Depois, porque estamos a falar das joias da organização, há depois 2 ou 3 outros ingredientes que também deverão fazer parte. É o controle das contas privilegiadas e o controle do acesso aos assets considerados mais críticos, seja por técnicas de microsegmentação, seja por controle de acessos de fornecedores e parceiros ou administradores com credenciais privilegiadas e elevadas. Então, estes elementos são os ingredientes mínimos absolutamente essenciais para que se consiga sobreviver a um ataque. Governance e, obviamente, uma arquitetura de segurança robusta, mas estes serão os ingredientes mínimos. Okay. Muito obrigado. Luís, não sei se quer intervir. Eu acho que agora tenho que agarrar nestes ingredientes, pôr na panela e tirar o melhor deles. Mas na realidade acho que tocaram todos nos pontos. Acho que claramente o Paulo acabou de referir um que é extremamente importante, não só ter o gabinete de crise com todos os processos e procedimentos adequados, ter um bom plano de comunicação, mas a ciberresiliência é fundamental hoje em dia para nós garantirmos que esse revamp acontece.
e que acontece sem a menor perca de dados possíveis para que não impacte a organização. Acho que é claramente dentro desta framework que nós estamos a ver desde do dia -1, que é fazer a prevenção, no dia 1 fazer a contenção, mas depois ter a componente de revamp, que é conseguir acelerar a recuperação rápida do negócio sem qualquer perca de dados, sem qualquer dano de dados e não causar nenhuma reputação, nenhum dano reputacional às entidades envolventes. Muito obrigado. Ainda vou a tempo, não? Claro, sim, Sei sim, que força. só um ponto rápido, Força. é o dia +2. Diga mais dois. Que tem vindo agora a acontecer com maior regularidade, que é um tema novo, se calhar, e poderá ser provavelmente a tendência daqui em diante, que é a nossa capacidade de recuperar a confiança. Nós tivemos agora um mega ataque que houve recentemente a uma multinacional muito grande, que nós imediatamente, durante o ataque, ficámos isolados do nosso ecossistema. Nós temos um ecossistema de trabalho, envolve a banca, parceiros, fornecedores, telcos, e de repente sentimos uma coisa interessante. Nós estávamos a recuperar, já estávamos preparados para levantar voo novamente, e foi-nos feito o shutdown dos nossos parceiros. Portanto, as telcos e a banca cortaram os serviços. Portanto, e só nos restabeleciam os serviços depois nós garantirmos e provarmos que estávamos de novo em cima, seguros, e que não havia possibilidade de nos contaminar. Isto tem muito a ver agora com o cruzamento que há de vir a seguir, que é o cruzamento de ecossistemas. Okay? Portanto, eu tenho que voltar outra vez a restabelecer confiança ao meu ecossistema e quem intercede comigo. Diria que eu dei +2 que virá a seguir e isso é uma tendência. Muito obrigado. Eu acho que fica aqui bem patente que a solução nunca será um ad hoc, ou seja, portanto, mesmo, provavelmente até para planear esse dia, o dia +2, isso terá que fazer parte de um playbook. Se calhar existe o +1, mas o +2 não existe. Não é? E, portanto, pronto, do nosso lado, isto para já termina aqui as nossas questões. Não termina o tema, de forma nenhuma, e certamente haveremos de voltar a ele, para... o conteúdo o que nós estivemos aqui a fazer fará parte do conteúdo da próxima edição da ANT Insight, onde iremos de facto apresentar um resumo do que aqui foi, do que foi dito, mais importante. Agradecemos ao nosso painel, portanto, o seu contributo e particularmente para mim, enquanto moderador e pessoa interessada na área, foi muito interessante e gostei muito das vossas intervenções. Agradeço à nossa audiência que nos acompanhou aqui ao longo da manhã e agradeço também à audiência que está tentado connosco remotamente. Todos o nosso agradecimento. Muito obrigado.